Ouça agora na Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Abençoa, Senhor, a minha família, que minha casa... Boa noite, queridas famílias. Hoje, quarta-feira, dia 14 de setembro, estamos no ar com mais um programa Ser Igreja Hoje, Família em Destaque. Hoje nós teremos um programa bem caloroso, né? Estamos aqui com visitantes aqui que nós vamos conversar já, né? Temos bastante novidades para partilhar com vocês. E vamos iniciar o nosso programa hoje, né? Hoje que a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Durante toda a programação da Rádio Alvorada, né, foi partilhado bastante informações, né, sobre essa grande data que a igreja celebra na data de hoje, né, que é a exaltação da Santa Cruz. Então nós iniciamos, para você que está ouvindo pela primeira vez aí, né, então para você entender um pouquinho o que é essa data tão importante que a igreja celebra hoje. Então a exaltação da Santa Cruz, o símbolo revelador da vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e o demônio. Também na cruz encontramos o maior sinal do amor de Deus. Nos reunimos com todos os santos neste dia para exaltar a Santa Cruz, que é fonte de santidade e símbolo revelador da vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e o demônio. Também na cruz encontramos o maior sinal do amor de Deus. Por isso, nós, porém, pregamos um Messias crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, conforme Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Esta festividade está ligada à dedicação de duas importantes basílicas construídas em Jerusalém, por ordem de Constantino, filho de Santa Helena. Por ordem de Constantino. Uma construída sobre o monte de Gólgota e outra no lugar em que Cristo Jesus foi sepultado e ressuscitado pelo poder de Deus. A dedicação destas duas basílicas remonta ao ano de 335, quando a Santa Cruz foi exaltada ou apresentada aos fiéis. Encontrada por Santa Helena, foi roubado pelos persas e resgatado pelo imperador Heráclio. Graças a Deus, a cruz está guardada na tradição e no coração de cada verdadeiro cristão. Por isso, neste dia, a igreja nos convida a rezarmos: do rei avança o estandarte, fulge o ministério da cruz, onde por nós suspenso o autor da vida, Jesus. Do lado morto de Cristo, ao golpe que lhe vibravam. Para lavar meu pecado, o sangue e a água jorravam. Árvore esplêndida, bela de rubra púrpura, ornada dos santos membros, tocar digna, só tu foste achada. Viva Jesus, viva a Santa Cruz. E começamos então com uma música Nova Geração, para nós meditarmos então sobre a exaltação da Santa Cruz. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus.
Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado de um negro passado, de guerras sem fim, tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender que um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito ao meu mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No meu coração o que disse Jesus. Isso aí, nós levamos no peito a cruz, mas devemos levar também o que nos trouxe Jesus, né? Então hoje, nesta festa de exaltação da Santa Cruz, nessa comemoração que nossa igreja nos traz, né? Nós não adoramos simplesmente aquele madeiro, nós exultamos a cruz que trouxe a salvação, porque foi através dela que Jesus deu a vida por cada um de nós. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Boa noite, gente. Nós estamos hoje aqui com bastante pessoas aqui no nosso estúdio, né? Nós estamos hoje, vamos conversar sobre as equipes de Nossa Senhora, né? Então temos aqui 3 casais que vão se apresentar para nós, né? Vocês vão conhecer um pouquinho das equipes de Nossa Senhora. Eles vão contar então como que funciona, todo um histórico, né? Dar seus depoimentos. Podemos começar então por vocês? Pode ser. Meu nome é Gladstone. Nós estamos no movimento das equipes de Nossa Senhora há 9 anos. Somos casados há 30 anos. Temos 2 filhos. Gabriel tem 20 anos e a Letícia tem 24 anos. Legal. E eu sou a Mônica, esposa do Gladstone. Estamos no serviço no movimento como casal responsável de setor já há 2 anos. E é um prazer estar aqui e falar do movimento para todos vocês. Vocês frequentam qual paróquia? Nós frequentamos a Dom Bosco e, por afinidade, a Capela da Divina Providência. Que faz parte da São Vicente de Paulo, Sim. Né? Certo. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Edna, Gilberto. Gilberto. Eu sou a Edna. Nós estamos nas equipes há 20 anos. Nos casamos há 21 anos. Temos uma filha, Sofia. A nossa equipe é a equipe 8B de Londrina, Nossa Senhora de Lourdes. O nosso sacerdote conselheiro espiritual é o padre José Rafael Solano. E caminhar nas equipes de Nossa Senhora é maravilhoso. E nós assumimos o serviço há 1 mês e 1 dia como casal responsável regional. Sim. Onde nos foi proposto o cuidado nas equipes de toda a região Paraná Norte, né, que é composta de Londrina, Astorga, Bandeirantes, Umuarama, Toledo e Cascavel. Né? Grande, a quem né? eu saúdo a todos que estão nos ouvindo hoje aí. Isso aí. E a Edna e o Gilberto também colaboram com a gente no Pastoral Familiar também, né? Estamos aí para o que precisar, né? Isso aí. Vocês? Eu sou o Fábio. Eu sou a Cristiane. Estamos nas equipes de Nossa Senhora há 13 anos. Nós somos da equipe 10B e fazia 1 ano que nós estamos a serviço também como casal responsável do setor. O nosso conselheiro espiritual é o padre Valdomiro.
Legal. Então nós vamos adentrar então um pouquinho mais sobre as equipes de Nossa Senhora. Vamos conhecer então como que começou, né? Todo o histórico. Quem que se habilita a falar para nós? Bom, então vamos lá. As equipes de Nossa Senhora começou através primeiro da Madeleine, que era uma senhora recém-casada na França, em Paris, procurou o padre Henri Caffarel, também um sacerdote recém-ordenado, queria buscar uma espiritualidade para a vida matrimonial dela. Isso lá nos idos de 1938, né? Na época da guerra. Né? Ela conversou com o padre achou interessante a proposta dela e primeiro chamou o marido. Né? O Gerard também veio para conversar. E o padre começou então a estabelecer algumas coisas e eles acharam tão interessante aquela proposta do padre que convidaram mais 3 outros casais de amigos para que eles pudessem caminhar juntos. Isso, né? Então, em 1939, já em fevereiro de 39, então, surgiu a primeira equipe, a primeira reunião entre os casais. Até então, se não tinha uma ideia de o que seria equipes de Nossa Senhora, que aquilo seria um movimento, que seria. Não, era apenas 4 casais que estavam buscando uma espiritualidade conjugal. Certo. Por isso que as equipes elas são constituídas de 5 a 7 casais, né? E um sacerdote conselheiro espiritual, ou um acompanhante, né, que a gente fala um acompanhante, né, que pode ser uma irmã, né, ou um diácono permanente, que pode também assistir às equipes de Nossa Senhora. Hoje aqui em Londrina nós estamos com todas as nossas equipes com um sacerdote caminhando conosco, né, e até é muito importante a gente dizer isso, porque o movimento ele não é um movimento paroquial. Né? Cada casal pertence a uma equipe, mas todos trabalhando dentro das pastorais familiares, da liturgia, ministros da Eucaristia. E esse movimento, ele é um movimento que, embora tenha como intercessora Nossa Senhora, por isso nos denominamos equipe de Nossa Senhora, é um movimento cristocêntrico, onde Cristo é a cabeça, né? Então nós temos as intercessoras, Nossa Senhora Aparecida, Lourdes, das vocações diversas, mas o movimento ele é todo cristocêntrico. Por isso que é um movimento em que a gente busca a espiritualidade conjugal, né? E as equipes de Nossa Senhora, dizia o nosso fundador, tem como objetivo essencial ajudar os casais a seguir em direção à santidade, nem mais nem menos, né? Por isso que todos nós, os casais e os sacerdotes, buscamos a santidade, né? Na diversidade a gente busca a santidade. Que legal. E assim, a gente sempre tem falado, né, quando vieram outros movimentos aqui também, que o objetivo dos movimentos não são de tirar as pessoas lá da paróquia, né? Na verdade é reforçar, né? Reforçar o trabalho deles, né? A espiritualidade, lógico, cada movimento tem o seu estilo, né? A sua forma de espiritualidade, né? Mas é um reforço para os trabalhos pastorais. O que a gente diz, Carlos, é que a gente se abastece no movimento e leva esse abastecimento para a pastoral familiar na paróquia ou para outros casais que precisam da nossa participação, né? Isso mesmo. Tanto que as equipes de Nossa Senhora é um movimento que está no mundo inteiro, em 5 continentes. Nós estamos em mais de 70 países. E hoje nós estamos com 134 mil membros em quase 12 mil equipes no mundo. Tá? E tudo na unidade. O que acontece numa equipe de Nossa Senhora aqui em Londrina, acontece numa equipe de Nossa Senhora lá na África, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, em todos os lugares do mundo, né? E a preocupação das equipes de Nossa Senhora a nível de Brasil e do mundo é que nós participemos das pastorais familiares. Então, por isso que nós estamos aqui hoje falando um pouquinho do movimento, né? Inclusive, nós tivemos até representantes na Assembleia Nacional da Pastoral Familiar, que aconteceu no Centro Cristão Missionário em Brasília, agora em junho, né, de 2016, com vários representantes, inclusive assumindo vários serviços, né? Então, isso é uma graça que o movimento, né, a gente se abastece e leva isso para... E como que foi difundido no Brasil, nível de Brasil, Londrina, como que foi? Carlos, antes de explicar para você como é que foi, surgiu aqui em Londrina,
Eu queria só te avisar, te dizer que nós temos o nosso sacerdote conselheiro espiritual da nossa equipe, certo. 5A, foi o Dom Albano. Uhum. Nós queremos até mandar um grande abraço para ele. Nosso querido Dom Albano. Nosso querido Albano, ouvinte da Rádio Alvorada. Sido. E ele foi por muito tempo o nosso sacerdote conselheiro espiritual. Certo. Uma honra e um aprendizado ímpar para todos nós. Hoje, o nosso sacerdote conselheiro espiritual é o Padre Miguel, ele é Oblato de São José, está ali na paróquia Nossa Senhora do Carmo, e o sobrenome dele é Zarate, Miguel Zarate, ali da Nossa Senhora do Carmo, que é um mexicano muito animado, que vem aí nos ajudar no caminho da espiritualidade. Que legal. Vamos fazer o seguinte, então, vamos por um intervalo agora, e já nós voltamos, então, falando de como que foi, então, que deu início aos trabalhos das equipes de Nossa Senhora em Londrina. Vamos pro intervalo e já nós voltamos. Você está ouvindo na Rádio Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Abençoa, Senhor, a minha família. Olá, estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Família em Destaque. São 21 horas e 22 minutos. Então nós estamos conversando hoje, conhecendo as equipes de Nossa Senhora. Nós vamos dar continuidade então agora, queremos saber, né, como que começou os trabalhos aqui em Londrina, né? Então, Gladson, pode falar pra gente, por gentileza? Vamos começar um pouquinho da história no Brasil e em Londrina. Isso. No Brasil, as equipes chegaram em 1950, ou seja, há 66 anos atrás, trazido pelo casal Nancy e Pedro Moncal, que juntos, com outros casais e assistidos pelo padre Oscar Melançon, deram início, em 13 de maio de 1950, a primeira reunião de equipe aqui no Brasil. E em Londrina, Carlos, o movimento teve início em 29 de junho de 1968. Eram 7 casais e começaram ali na paróquia Rainha dos Apóstolos. Há quase 50 anos de caminhada e tendo como casal fundador aqui em Londrina a dona Doroti, a pequena Notável e o seu Vanderlei. E eles permanecem atuando até hoje. E a gente gostaria já de adiantar que nós estamos nos preparando para o jubileu das equipes de Nossa Senhora aqui em Londrina. Certo. Então, o ano que vem, em 29 de junho, nós já vamos iniciar os trabalhos para que em 29 de junho de 2018 nós possamos fazer um grande evento com todas as equipes, com a arquidiocese, para que todos tenham mais conhecimento do nosso movimento e venham também participar junto com a gente desse movimento de espiritualidade tão importante. Que legal, hein, Patrícia e Gabriel, vocês que estão nos ouvindo aí, começou na paróquia de vocês. Eles não estão aqui conosco hoje, né, que a Patrícia tá dodói, né, tá se restabelecendo. Um abraço, Patrícia, um abraço, Gabriel. Então, começou na paróquia de vocês, olha só, hein, que orgulho. Um abraço para a Patrícia e o Gabriel, nossos grandes amigos. Isso aí. Agora, então, nós gostaríamos de saber, Fábio e Cris, como que as pessoas que queiram participar deste movimento, como que funciona? Então, o movimento ele tem um encontro chamado Experiência Comunitária. Nesse encontro, nós convidamos os casais a fazerem parte das equipes de Nossa Senhora. Só para contar um pouquinho assim da nossa experiência, como é que nós chegamos aqui, e às vezes as pessoas podem se identificar com o mesmo processo. Certo. Nós começamos nossa vida religiosa aonde? Na renovação carismática, no grupo de jovens Paz na Terra. Então, como jovens, participamos durante muito tempo, trabalhamos como servos, trabalhamos em encontros, em retiros, e era muito gostoso. Mas, inclusive, conheci a Cristiane no grupo Paz na Terra. E com esse passar de tempo, nós nos casamos e buscávamos algo diferente, algo que nos completasse. E as equipes de Nossa Senhora, eles oferecem o caminho de santidade através do matrimônio. Então, aqueles casais que buscam a santidade e que acham que o matrimônio pode ser esse caminho de busca de santidade, eles podem encontrar isso nas equipes de Nossa Senhora. Então, nós fazemos a nossa reunião comunitária e experiência comunitária, e através dela nós explicamos o funcionamento das equipes de Nossa Senhora. Depois de alguns encontros, para aqueles casais que se interessaram, nós temos o chamado, o convite.
né? Você gostaria de fazer parte das equipes Nossa Senhora? Para aqueles casais que efetivamente tiverem interesse, nós começamos a formar o grupo, a equipe, né, que efetivamente eles vão fazer parte, e aí eles passam por um processo de pilotagem. Nessa pilotagem, eles vão conhecer toda a metodologia das equipes Nossa Senhora. Quais as características, né? Todo o aprendizado aí que existe desde 1939 para cá, a gente passa através de alguns livros, né, que vão ensinar assim o que é efetivamente as equipes Nossa Senhora e como isso pode ser desenvolvido. Certo. Voltando ainda nesse primeiro encontro, ele é feito no final de semana, como que funciona? Sim, normalmente é feito no final de semana, ou é no sábado que todo mundo pode participar, né? Sim. Ou numa sexta-feira à noite, daí vai conforme a gente faz, conversando com os casais, aqueles que têm interesse em conhecer o movimento. Normalmente está sendo feito nos finais de semana. Ah, sim. E o convite, como que é? Ele se estende para toda a arquidiocese? Como que é feito por setor? Se estende para toda a arquidiocese. Amigos, né? Na realidade, isso acaba acontecendo de uma maneira quase aqui orgânica, né? A gente conhece você, a gente convida, você conhece o teu amigo, vai convida puxando, também, vai puxando, um puxa o outro, né? E a gente faz uma reunião, na realidade, de amigos, né? Sim. Amigos que podem se tornar futuras equipes. E a gente diz assim, que a nossa equipe, nas equipes Nossa Senhora, faz parte da nossa família. Aqueles equipistas, nossos amigos que fazem parte desse núcleo, são a extensão da nossa família. Certo. E aqui em Londrina tem algum previsto ainda para esse ano? Então, as indicações dos casais, elas são feitas pelos sacerdotes também. Certo. Né? Então, nós podemos colocar à disposição, passar os nossos contatos, aí as pessoas podem entrar em contato conosco, assim que tiver uma quantidade mínima, né, para esses encontros, nós entraremos em contato. Então vocês esperam formar um grupo para a gente começar os trabalhos, porque as experiências, elas necessitam pelo menos de um número mínimo de casais para começar, porque depois, quando for feito o convite e para uma eventual experiência comunitária, é necessário que tenha pelo menos um número mínimo, para não ter que tirar casais daqui e colocar em outro grupo. Então, por isso a necessidade de ter um número mínimo de casais. E aí é um dia só, então, de encontro? Desse encontro. Nesse primeiro contato, que a gente passa uma informação de como funciona o movimento das equipes de Nossa Senhora. Que legal. Inclusive, você pode passar o nosso contato, né? Sim. Então, nós vamos disponibilizar no nosso site também, se você tiver interesse de conhecer mais, se interessa em fazer esse encontro, né? Deixe o seu recado para nós no nosso site, no Facebook. Então nós vamos publicar a partir de amanhã lá no site e você pode entrar em contato conosco, né? Continuamos então falando então depois desse encontro, então é feito todo um acompanhamento, né? Esse convite para a pessoa participar efetivamente aí, então nas equipes, né? Sim, na realidade a gente faz todo um processo para ensinar a metodologia das equipes Nossa Senhora. Essa metodologia, ela prevê a forma como a reunião vai ser desenvolvida. Então nós temos momentos específicos da reunião. Por exemplo, a nossa reunião, ela tem a partilha dos alimentos, que é o momento em que você senta com todos os integrantes da tua equipe, você partilha o teu dia, você partilha a tua semana, partilha o teu mês, o que aconteceu com você. Então, a partir dos alimentos. Aí nós temos momentos específicos também em que nós trabalhamos, por exemplo, o que nós chamamos de pontos concretos de esforço, né? Que faz parte da metodologia das equipes Nossa Senhora. O que são esses pontos concretos de esforço? Você coloca, por exemplo, nós temos o dever de sentar-se. O que é o dever de sentar-se? Uma vez por mês, você tem que sentar com o seu cônjuge e conversar com ele, mas preparar este momento. É um momento de oração, é um momento de você expor aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando para o teu cônjuge, para que em oração vocês possam resolver isso. Legal. Então é muito importante, isso traz a comunicação para dentro do relacionamento do casal. Certo. E quem que pode participar? Tem alguma regra com relação aos casais? Como que funciona? Sim, a participação são casais que têm o sacramento do matrimônio.
Casais católicos que têm o sacramento, né, do matrimônio. Isso. Tá? O movimento ele até oferece algum acompanhamento para outros, né, casais, mas não a nível de equipe de Nossa Senhora. Para ser equipista, né, a gente coloca que tem que ter o sacramento do matrimônio. Que legal. Ô Carlão, você está acelerando demais esse relógio, hein, Carlão? Nossa, já deu horário, vamos para mais intervalo, já a gente volta. Você está ouvindo na Rádio Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Abençoa, Senhor. Olá, estamos de volta, são 21h35. Então nós estávamos conversando aqui, foi falado, né, alguns termos aqui que nós queremos aprofundar mais, né, que seria os deveres, né, de sentar-se, né, os pontos concretos, né. Então explica para nós como que funciona isso, Mônica. Olha, Carlos, quem manja pra caramba sobre pontos concretos, eu vou passar pra Edna. Passa a bola então pra Edna. Vou passar a bola pra Edna, que ela vai explicar bem direitinho. Os pontos concretos de esforço são 6 meios que a gente tem para caminhar rumo a essa santidade. Nós temos que ler assiduamente a palavra de Deus, que chama escuta da palavra. Reservar todos os dias um tempo necessário para um verdadeiro encontro com o Senhor, que é a meditação. Então a gente escuta a palavra, medita, tá? Aí marido e mulher juntos reservam um tempo para a oração conjugal, né? E, se possível, a oração familiar, tá? Então diariamente nós temos que escutar a palavra, meditar a palavra e orar juntos. Isso é diariamente. É o dever do cristão, nas férias, né? Mas os padres sempre falam pra gente, né? Individualmente é muito tranquilo. Sim. Você pegar, abre lá no seu computador ou mesmo no celular, individualmente. Mas o interessante, né? A base hoje das equipes de Nossa Senhora é que a gente chega para o nosso cônjuge e fala, vamos rezar? Vamos escutar a palavra, né? Vamos meditar, né? Nós já tivemos um programa que nós falamos sobre essa dificuldade, né? De orar em família, de orar com o cônjuge, né? Realmente é difícil. E durante o mês a gente dedica um dia, né? Para um verdadeiro diálogo conjugal, que é sob o olhar do Senhor. Tá? A gente não começa conversando, né? A gente pega, senta, marca um dia em especial, né? Faz uma oração. Se possível, tem muitos casais que utilizam de uma ornamentação, colocam uma vela acesa, abre a Bíblia, né? Coloca os filhos lá no cantinho e vão conversar sobre o mês, né? E esse dever de sentar-se não é um momento de cobrança, né, que a gente, né, fala. A gente exalta aquilo que, Gilberto, o que eu gostei que você fez para mim esse mês, né? Edna, eu gostei muito daquilo que você fez, né? Só que a gente, depois que começa assim, a gente vai para um aprofundamento, daí fala assim, olha, a gente poderia corrigir a nossa rota através de uma regra de vida, porque aquilo que você fez naquele dia eu não gostei. Então a gente tem uma regra de vida em casal para corrigir os ajustes, né, da caminhada em casal. Uma correção fraterna, então essa, né? regra de vida é muito importante. E os padres também seguem a regra de vida. Eles têm a regra de vida deles também, enquanto equipistas. Certo. E nós temos um final de semana por ano para participar de um retiro. Esse retiro, ele é de no mínimo 48 horas. Então, aqui em Londrina, eles acontecem no Monte Carmelo, né? Nós permanecemos lá em silêncio, né? Para ouvir aquilo que Deus tem para nós, né? Que bom. É muito importante. O retiro é um momento, assim, de escutar aquilo que Deus planejou para nós, certo, enquanto indivíduo, depois enquanto casal, e para fazer os nossos ajustes, né? Então, Carlos, assim, só complementando, se você, né, os seus ouvintes puderam perceber, nós temos, então, algumas obrigações, algumas coisas que a gente precisa fazer, que é diário, sim, né, que é a escuta, a meditação, a oração. Nós temos aquilo que é a nossa obrigação fazer mensal, que é o dever de sentar-se, e tem aquela obrigação anual, que é o retiro. Então, assim, nós temos todos os dias, mensalmente e anualmente, compromisso com o movimento e com nós em casal.
E as equipes de Nossa Senhora, em comunhão com o mundo inteiro, nós temos o livro Tema de Estudo, né? Esse tema de estudo, ele é vivenciado em casal e em equipe, né? Todos os casais, né, e os conselheiros vivem esse tema de estudo. Esse ano nós estamos ousando o Evangelho, que é viver a missão com alegria, né? Todos os textos aqui, inclusive lembrando as encíclicas, né, e as exortações do nosso Papa Francisco, porque nós caminhamos em comunhão com a Igreja do mundo inteiro. Muito bom. O que mais que temos para partilhar com nossas famílias, hein? A gente tem em Londrina 2 setores que foram criados em setembro de 84. Né, Gladstone? Isso mesmo. Os setores são constituídos em setor A e setor B. Nós representamos o setor A e a Cris e o Fábio representam o setor B, onde nós temos 10 equipes e algumas já em pilotagem, se preparando para virar equipe definitivamente, estão se preparando, né? A gente, nessa pilotagem, eles vão estudando o estatuto e todas as linhas do movimento para começarem a caminhada bem firmes e aí sim estudando com a gente o tema de estudo anual. E essa divisão de setor, como que ela se dá? Tem uma questão geográfica ou não? Como que é? Então, vamos tentar explicar então como é que se dá a organização das equipes de Nossa Senhora. Como é um movimento internacional, existe uma equipe responsável internacional, que a gente chama de ERI. Então é ela quem pensa e quem distribui todo o serviço para aquilo que nós chamamos de super-regiões. Então, assim, o Brasil, somente o Brasil, já é uma super-região. Porém, tem outras super-regiões. A super-região que abarca alguns países da Europa, alguns países da Europa e da África, alguns países da Europa e da Ásia, né? Então, são formados super-regiões. Só o Brasil é uma super-região. A nível Brasil, a nossa super-região. A super-região é dividida em províncias. Província Sul 3, que é a nossa, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A província Sul 3 estão dividido em regiões. Rio Grande do Sul 1, Rio Grande do Sul 2, Santa Catarina 1, Santa Catarina 2, Paraná Norte e Paraná Sul. Paraná Norte, que é a nossa realidade. Os setores Bandeirantes, Londrina A e B, Astorga, Toledo, Cascavel, Umuarama. E tem aquilo que a gente chama de equipes distantes, Maringá e Grandes Rios. Então, essa é a nossa região Paraná Norte. E eu e a Edna, agora atualmente, coordenando todos esses setores. Certo. Por isso da divisão, porque o cuidado do movimento. Para nós estamos no mundo inteiro, então tem que ter uma unidade. Certo. Não pode haver um casal diferenciado ou levar a reunião de equipe de uma forma que ela não seja aquilo que foi pensado pelo padre Henrique Afarel e aqueles primeiros casais. Certo. Então, para manter essa unidade, nós temos os casais de setor, né, que ele mantém essa unidade, e depois os casais, eles têm os casais ligação que estão em contato com as equipes de base, que a gente fala que são aquelas de 5 a 7 casais. Então, essa função, toda a função do movimento é apenas de ligação e cuidado com o carisma, né? Então, e esse setor A e setor B, Edna, como que é dividido aqui em Londrina? A gente faz uma divisão, ela não é territorial, na verdade. Ela acontece assim, eu não sei te dizer qual foi a inspiração da divisão, mas a gente tem mais ou menos por características de não ter muitas equipes jovens, mesclar entre equipes mais idosas e mais jovens, para que isso floresça. Por quê? Porque cada setor ele é alimentado por essas equipes e esses casais vão ser os futuros casais de setor, casais regionais. Então a gente pensa em nível de sucessão mesmo para que o movimento floresça, mas ele não tem, essa divisão não tem uma ligação territorial, assim, específica. Legal. Muito legal. Você que está nos ouvindo, assistindo no Facebook, está gostando, né? Curta aí nossa página no Facebook, né? E se você tem alguma pergunta também a fazer, fiquem à vontade também, né? Então, no próximo bloco nós vamos saber melhor como que funciona os encontros, né? E se aprofundar um pouco mais. Vamos então por mais um intervalo e já voltamos. Rádio Alvorada.
A Rádio da Família. Você está ouvindo na Rádio Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Abençoa, Senhor. Olá, estamos chegando ao nosso último bloco, terminando o nosso programa. A gente estava conversando aqui, como passou rápido, né? Verdade. O tempo passa muito rápido, quando o assunto a gente vai se empolgando, vai falando, né? E nós já combinamos aqui que não vai dar pra gente falar tudo. Tem muita coisa ainda para ser, né, partilhado com os nossos ouvintes, né? Então nós vamos já marcar depois um retorno, né, deles, e com eles virão também padres que participam com vocês, né? Sim, que sim. são orientadores de vocês. Sim, né? eu, inclusive mandar o nosso alô para o nosso padre Lino, né, que está em Roma. Né? O nosso padre, ele é palotino, né? Certo. Olha a ligação lá com a paróquia da Patrícia do Gabriel, hein, que eu saúdo agora. Tá toda Patrícia, alegrinha fique lá, bem, né, hein? Então, e o padre Lino está em Roma e ele mandou um abraço a todos os radiovintes, né, que ele está num capítulo, né, dos palotinos. Certo. E ele é o nosso conselheiro espiritual regional e que ele, na próxima vez ele vai estar aqui com certeza. Um abraço aí pro Padre Lino, quando ele voltar ele vai nos ouvir. Então vamos passar alguns avisos aqui. Então nosso assunto só deu uma pausa aqui, né, sobre as equipes de Nossa Senhora. Nós vamos marcar um retorno deles e vamos voltar a falar um pouco mais. Então fica assim aquele gostinho de quero mais para quem está nos ouvindo, né? Então vocês vão poder saber um pouquinho mais, lá no nosso site já tem disponibilizado tudo isso que nós conversamos aqui sobre o histórico, como que funciona, enfim. E depois, no próximo programa, nós vamos nos aprofundar e também saber como que funciona o lado do padre nessa história, né? Então vamos passar alguns avisos para vocês, famílias. Nós estamos divulgando no Facebook, né, está sendo bastante divulgado, que o Senado Federal lançou uma enquete, então, em relação ao processo de legalização do aborto pelo SUS. Então nós estamos aí numa campanha para nós votarmos contra, né, esse processo de legalização do aborto, né? Então convido todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo aí, para votar contra e também divulgar isso para os amigos, para os familiares também, para nós aumentarmos aí nessa votação contra a legalização do aborto. Então, lá no nosso site também nós vamos disponibilizar esse link para você entrar lá. É facinho, você vai entrar no link e já tem lá a opção de votar contra, e você vai lá no vermelhinho e vota contra esse projeto. Outra novidade no nosso site também, que nós estamos partilhando com vocês, é um projeto que é o projeto #ComoSerFamília, onde nós temos, são disponibilizados vários vídeos do Padre Paulo Ricardo, né? E são vídeos pequenos, né? Vídeos de 3, no máximo 4 minutos, onde vai nos trazendo ensinamentos, né, da igreja com relação à família, como ser família. Então, é muito interessante, nós vamos partilhar todos os dias um vídeo para você assistir, um vídeo curto, né, para você partilhar com toda a sua família. Então, para a gente encerrar esse momento, né, as equipes que estão aqui, os casais que estão aqui, vão partilhar conosco um momento de espiritualidade que eles vivenciam, né, para nós finalizarmos aí esta noite e dormirmos tranquilos, né? Fiquem à vontade. Nós vamos fazer a oração que é da nossa unidade, né? A oração do Magnífica e depois a oração de beatificação do nosso servo Padre Henrique Cafarel. Certo. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, e derruba os poderosos de seus tronos, e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Deus, nosso Pai, pusestes no fundo do coração de vosso servo, Henrique Rafael, um impulso de amor que o ligava sem reservas ao vosso Filho e o inspirava a falar dele. Profeta para o nosso tempo, ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um, conforme a palavra de Jesus dirigida a todos: vem e segue-me. Ele tornou os esposos entusiastas da grandeza do sacramento do matrimônio, que significa o mistério de unidade e de amor fecundo entre Cristo e a Igreja. Mostrou que sacerdotes e casais são chamados a viver a vocação para o amor. Orientou as viúvas o amor mais forte que a morte. Levado pelo Espírito, conduziu muitos fiéis pelo caminho da oração. Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por vós, Senhor. Deus nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que apresteis o dia em que a Igreja há de proclamar a santidade de sua vida, para que todos encontrem a alegria de seguir vosso Filho, cada um segundo sua vocação no Espírito. Então, neste momento, que cada um peça a sua graça ao Padre Henrique Rafael, né? E essa oração vai estar disponibilizada, né, no site da Pastoral Familiar. Isso. Amém. Amém. Então nós queremos agradecer a presença de vocês. Não vamos nos despedir, que nós vamos nos ver ainda. Então Até breve. Continuação do nosso programa, né? E agradeço de coração a todos vocês que nos ouviram, nos assistiram pelo Facebook. Tenham uma noite abençoada. E nós vamos finalizar o nosso programa, então, ouvindo essa linda canção, Ninguém Te Ama Como Eu. Boa noite, fiquem com Deus. Esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales.